Vamos lá, Geografia, página 208. Hoje é dia 22. 22/7. A gente teve tanta aula assim? A gente teve tanta aula assim? Sim. Nossa. Vamos lá, então? Uhum. Movimentos populacionais brasileiros. Coloquem a data. Pra mim não tá mostrando a tela. Hã? Pra mim não tá mostrando a tela. Peraí. E agora? Agora tá. Então, vamos lá ler? Começa a ler para mim. O Brasil foi colonizado pelos europeus, sendo, portanto, um país constituído também pela imigração. Pode continuar. Os movimentos populacionais internos e externos aconteceram desde o tempo em que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Continua. Antes disso, havia as migrações dos povos indígenas que habitavam as terras brasileiras. Então, como nós já estudamos anteriormente, quem vivia primeiro aqui no Brasil eram os índios, certo? E depois os portugueses chegaram aqui para descobrir o Brasil, e aí ele teve aqueles vários nomes que nós já vimos. Lembra? O pau-brasil, vários outros nomes, até se tornar Brasil. E agora ele vai falar sobre a imigração portuguesa. Rafa, lê para mim. Tá, peraí. A imigração portuguesa para o Brasil ocorre desde o início da colonização. É importante lembrar que os portugueses foram nossos colonizadores. Apesar disso, inicialmente foram poucos os que Pode ler, Rafa. foram poucos os que se estabeleceram na colônia. No entanto, com o passar do tempo, houve um aumento considerável no número de imigrantes portugueses. É curioso notar que, até 1822, eles não eram considerados imigrantes, porque o Brasil era uma extensão do Reino de Portugal. Então, eles começaram a ser considerados imigrantes a partir de 1823, certo? Então, até 1822, o Brasil ainda fazia parte de Portugal. Imigração africana. Infelizmente, a migração dos povos africanos para o Brasil ocorreu por causa da escravização das populações que viviam naquele continente, o que caracterizou uma migração forçada. Então, eles foram obrigados a vir para o Brasil, que eram os escravos. Entre 1531 e 1780, vieram para cá cerca de 1.800.000 pessoas de diversos lugares da África. A maioria
era de áreas que hoje correspondem a Angola, Costa do Marfim, Gana, Benin, Moçambique e Nigéria. Tá? Então, eram as pessoas negras que eram trazidas para o Brasil para serem escravos. Okay? Tanto homens quanto mulheres. E aí, como nós já vimos, os homens faziam o trabalho pesado e as mulheres negras cuidavam da casa. Página 209. Coloquem a data. Bonecas Abayomi, símbolo de resistência, tradição e poder feminino. Lê para mim, Luan. As bonecas Abayomi fazem parte da cultura africana. Foram trazidas para o país durante o transporte dos escravizados entre a África e o Brasil. Para acalmarem seus filhos durante as terríveis viagens a bordo dos beiros, navio de pequeno porte que realiza o transporte de escravos entre África e Brasil. As mães africanas rasgavam retalhos de suas saias e, a partir deles, criavam pequenas bonecas feitas de tranças humanas que serviam como amuleto de proteção. Pode parar. As bonecas... Pode parar, Luan. Então, aqui, pessoal, essas bonecas que estão aqui embaixo eram feitas, né, como o Luan leu, de retalhos, né, de tecido, da saia delas, que eram trançadas ou dadas nós. Isso era porque as crianças também eram trazidas da África para o Brasil. Então, era uma forma de acalmar elas, para elas poderem brincar durante todo o trajeto, que era terrível, sabe, que era um trajeto bem difícil de se fazer. E aí, essas bonecas acalmavam as crianças. Fala, Vi. Eu já fiz uma boneca dessa no tiro. Já fez, Vi? De tecido? Sim. Isso aqui dá para fazer. Vocês podem pegar tecido. O que você colocou dentro, Vi? Não. Eu lembro que eu peguei... Eu só peguei tranças como... Só fez a trança? É. Então, aí dá para fazer também. Vocês podem pegar tecido e ir trançando ou dando nó. Aí vocês vão montando uma boneca. Ela não vai ficar como uma boneca que vocês têm hoje em dia, né? Uma bebê reborn, por exemplo, mas dá para vocês brincarem um pouquinho com elas. Então, continuando. As bonecas, símbolo de resistência, ficaram conhecidas como Abayomi, termo que significa encontro precioso em Iorubá, uma das maiores etnias do continente africano. As bonecas não têm costura alguma, apenas nó ou tranças, tá? Por isso que vocês conseguem fazer, porque não precisa de agulha, não precisa de linha, não precisa de nada. Vocês mesmos podem ir trançando ou dando um nozinho. Não possuem demarcação de olho, de nariz e de boca. Isso favorece o reconhecimento nela das múltiplas etnias africanas. Então, ela não tem nem olho, nem nariz e nem boca, como as bonecas de hoje em dia têm. Então, aí Minha gata ia estragar. Hã? Minha gata ia estragar. Sua gata ia estragar, né? Então, aí embaixo, bonecas Abayomi em um vaso de cerâmica com água. E aí, como ele falou lá, que servia como amuleto de proteção. Amuleto é um objeto que alguém guarda consigo e aqui se atribuem virtudes sobrenaturais de defesas contra desgraças, doenças, feitiços, malefícios e etc. Então, às vezes, vocês têm um objeto aí, qualquer objeto, e eles trazem sorte para vocês. Então, isso é como se fosse um amuleto da sorte.
Vocês têm sempre que andar com esse objeto, para trazer bastante sorte para vocês. Tá? Não pode ser um objeto muito grande, senão não tem como vocês levarem. Não pode ser um objeto pequenininho, que aí vocês podem colocar no bolso, pode colocar na mochila. As meninas podem colocar em bolsa, se tiver bolsa, quando sai na rua. E os meninos podem colocar no bolso da calça. Tá? Não necessariamente precisa ser uma boneca, tá, meninos? Pode ser outra coisa, um carrinho, um bonequinho, que vocês brincam. Certo? Vocês podem atribuir como um amuleto da sorte para vocês. Para sempre estar trazendo muita sorte e proteção. Certo? Página 210. Os quilombos brasileiros e os espaços de resistência. Lê para mim, Gabi. Os quilombos têm origem no período do Brasil. Colônia eram áreas ocupadas pelos escravos, que fugiam dos engenhos. A palavra quilombo é originária da língua banto, que significa fortaleza, que marca os espaços de luta, de resistência e de liberdade para africanos e afrodescendentes. Pode parar. Vini? Mesmo depois da abolição da escravatura, muitos quilombos brasileiros ainda existem. Dani? E 1.500 comunidades quilombolas ao longo de todo o território nacional, cujos habitantes mantêm fortes laços culturais que se refletem em práticas religiosas, tradições e formas de organização social. Nesse trecho que a Dani leu, ele está falando que existe 1.500 comunidades, tá? Que reflete as práticas religiosas, tá? A questão da religião, as tradições que todo país tem e as formas de organização social, a forma deles se organizarem socialmente, ok? Para conviver socialmente. E aqui embaixo ele mostra as comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Palmares. E aí tem a quantidade aqui, a legenda. Tá? Então, cada cor ele mostra a quantidade que tem. Coloca a data, página 211. Marcos, lê para mim. Outras nações de imigrantes. Além dos portugueses, outros povos migraram para o Brasil, principalmente a partir do século XVI. 19. O país recebeu muitos imigrantes que viveram para cá, em razão das dificuldades econômicas e políticas vivenciadas em seus países de origem. Então, eles vieram, tá? Eles migraram aqui para o Brasil. Então, eles vieram para o Brasil por causa da dificuldade que eles tinham em viver lá nos países de origem deles. Tá? E aqui está a chegada dos primeiros imigrantes japoneses no navio Kasato Maru, no Brasil, em 1980. Tá? Então, foi a quantidade de pessoas japonesas que chegaram aqui no Brasil em 1908. Fluxo de imigrantes no Brasil em 1884 a 1993. Então, aqui nós temos 200 mil, 400 mil e 600 mil. Certo? Então, entre 1894
Na verdade, entre 1893 e 1894, nós tínhamos essa quantidade aqui, ó. O vermelho são as pessoas, os espanhóis. O verde claro, os italianos. Os roxos são os portugueses. E esse daqui, o azul, são outros, tá? Outras etnias, outras pessoas. Então, aqui, em 1893 e 1894, nós tínhamos mais italianos, certo? E aí, em 1903, em 1894 a 1903, os italianos continuaram, certo? A maior parte, e os outros, as outras pessoas diminuiu, certo? Ó, diminuíram. Em 1904 a 1913, olha a diferença de italianos, a diferença de portugueses, a diferença de outros, então são outras pessoas, outras etnias. Oi, O que Marcos. menos tinha nessas épocas era japonês. Hã? O que menos tinha era japonês, tudo. Os japoneses chegaram mesmo aqui em 1908, a grande parte, né? Mas mesmo assim, aqui é a porcentagem. Então, até chegar a 200 mil, demorou bastante. E aí, de 1914 a 1923, olha a quantidade que tinha. Mínimas. Em 1924 a 1933, os italianos praticamente estão sumindo. Os espanhóis, que em 1904 estava grande, diminuíam. Os portugueses aumentou um pouquinho em relação a 1923. E os outros começou a aumentar também aqui, ó. Certo? Página 212. Alguém quer falar alguma coisa? Além das migrações históricas que ajudaram na formação do Brasil, é importante destacar que os movimentos migratórios ainda são intensos no Brasil e fazem parte da transformação constante no espaço geográfico. Atualmente, os imigrantes no Brasil vêm principalmente dos países vizinhos. Número de imigrantes por nacionalidade no Brasil. Tá? Então, aqui está um gráfico do ranking de países de origem dos imigrantes que chegaram ao país em 2015. Então, o pessoal do Haiti, são 14.535. Da Bolívia, os bolivianos, 8.407. Colômbia, que são os colombianos, 7.653. Os argentinos, 6.147. Chineses, 5.798. Os portugueses, 4.861. Os paraguaios, 4.841. Os americanos, nos Estados Unidos, 4.747. O pessoal do Uruguai, 4.598. Os peruanos, 4.403. Tá? Este é um gráfico referente ao ano de 2015. São a quantidade de pessoas que migraram, que vieram para o Brasil. Migração interna no Brasil. Lê para mim, Vitória. Os movimentos populacionais internos no Brasil são intensos. No censo de 2010, o IBGE constatou 52% da população de Rondônia, ou seja, praticamente metade de toda a população rondoniense. Não é natural desse estado. Pode parar. Então, nós temos um total 100%, certo? Então, 52% não são de Rondônia, são de outros locais. Assim como no Brasil em geral, vamos por aqui em São Paulo. Nem todo mundo
nasceu aqui em São Paulo. Certo? Muitas pessoas vieram da Bahia, vieram de outros países, de outras cidades. Tá? Então, eu não posso falar assim, mas todo mundo que mora aqui em São Paulo nasceu aqui em São Paulo. Não é, tá bom? Rafa, continua lendo. Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro geralmente atraem migrantes de todo o país, mas também compõem fluxo de expulsão. Atualmente, por exemplo, mais de 8.000 fluminenses, 800 mil fluminenses residem fora do estado do Rio. E mais de 2 milhões de paulistas moram em outros estados. Certo? Aqui ele está falando assim, expulsão. Na verdade é porque os brasileiros saem daqui para outros países em busca de melhores condições. Então tem muita gente que sai daqui, vai morar no Japão, vai morar na Itália, vai morar em outros países em busca de melhores condições de vida. Página 213. Vocês vão responder aí no livro, mas não falam ainda, ok? Leia as frases. Leia as frases e complete as lacunas. A migração dos povos africanos para o Brasil durante o período escravocrata, tá? Durante o período da escravidão, é um tipo de migração o quê? Forçada ou espontânea? Não falem, só escrevem. Tem que me dizer se é forçada ou espontânea. B. A imigração japonesa para o Brasil é um tipo de imigração o quê? Mesma coisa, espontânea ou forçada? Pronto? Vini? Letra A. Forçada ou espontânea? Forçada. Forçada. Você cedilha, tá, pessoal? Gabi? Oi. A B. A imigração japonesa para o Brasil é um tipo de imigração... Espontânea? Isso. Eles estão vindo porque eles querem. Vitória. Questão 2. Cite pelo menos 2 nacionalidades de imigrantes que vieram para o Brasil nos fluxos migratórios no final do século XIX e início do século XX. Me fala pelo menos um. E a Letícia vai falar outro. África. Os africanos eles vieram antes. Sabe ler? Podem olhar nesse daqui. Pode olhar aqui. Portuguesa. Portuguesa. Portugueses e... Qual mais, Lê? Chineses. Outro que chegou no barco. Chegou um monte de uma vez só. Hein, Lê? Eu sei. Indígenas. Os povos que chegaram no barco, que chegou um monte. Mora do outro lado do mundo.
Chinês? Do outro lado do mundo. Mas não é a China, não é do lado Quando do aqui outro é lado. dia, lá é noite. Japão? Isso. Nova Japoneses. Ô, Pro, mas Oi. a China fica também do lado do outro mundo? Lá do outro lado? Não tanto do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo mesmo, do outro lado do Brasil, é o Japão. E dá 24 horas de diferença. Então, aqui agora é 3:08 da tarde, lá é 3:08 da manhã. Rafa, o que são bonecas Abayomi? Amuletos da sorte? O que mais? São feitas do quê? De retalhos. Ou de São pano. bonecas feitas de retalho de tecido. Coloca sem costuras, tá? De tecidos, vírgula, sem costuras. Copiou, Davi? escreve muito rápido. Hã? Escreve muito rápido. Cansou a mão? Posso ir para 4? Oi, Lê. Para escrever na lousa ou no computador? Não entendi. É melhor escrever na lousa ou no computador? Na lousa. Por quê? Ah, porque o computador você tem que dar espaço, aí você não volta, igual a continha de divisão. Você coloca o número da chave, aí você vai pôr o número embaixo, ele anda sozinho, aí é horrível. Aí tem que ficar voltando. Prefiro a lousa. Se for escrever um texto, eu gosto do computador. Agora, algumas perguntas, as continhas, eu prefiro a lousa. Eu quero escrever de casa, mas não dá. Hã? Eu tô com saudade de escrever a lição de casa. Verdade, né? Pagar a lousa. Verdade. Vamos ver se volta logo, né? Eu não gosto de escrever na lousa. Minha mãe disse Oi, Lê, pode falar. Minha mãe disse que ela falou com uma pessoa que disse que não vai voltar às aulas esse ano. É, vamos ter que aguardar, né? Enquanto não tiver vacina e a gente não tiver protegido, não tem como voltar às aulas, né? Vai voltar para a escola para quê? Para ficar doente? Primeiros testes. É. Fizeram no médico de 27 anos. Difícil saber quando volta. Vamos lá, questão 4. Por que essas bonecas, Vinícius, por que essas bonecas eram tão importantes para os imigrantes africanos? Para os filhos se distraírem no meio da viagem. Peraí, ó.
Olha só. Tá? Vem aqui na sombra. Coloquem a data e o correto, ok? Página 214. De quais países vieram os povos africanos que imigraram obrigatoriamente para o Brasil? Gabi, Oi. você vai me falar um. Pintar de que cor, pro? Escolhe uma cor que você quiser e você pinta. Tá lá na Rosa. página 208, pessoal. Gabi fala um, Davi outro, Dani outro, Luan outro. Rosa. Africana? África? Africana? Hã? E rosa. Aí. Página 208. A maioria era de áreas que correspondem a... Porcaria, só tem isso de rosa. A professora, já achei. Africana? Não, embaixo. Fala uma, Luan, enquanto a Gabi procura. Achei. Costa do Marfim? Costa do Angola. Marfim. Fala, Gabi. Angola. Angola. Davi. Fala uma. Vitória, Marcos, Rafa e Letícia. Pensa outra. Vinícius, acho que também pode pensar uma. Tudo? Hã? Nigéria. Não? Não, Davi. Fala, Vitória. Nigéria. Marcos. Libéria. Qual? Libéria. Nigéria, né? Nigéria já falaram. Rafa, pensa outra aí, Marcos. Fala, Letícia. Eita! Índia. Qual? Índia. Tá na página 208, não? Boas. Deixa eu ver. É só 208? Só. E aí, Rafa? Moçambique. Gana. Não. Qual que você falou, Rafa? Gana? Isso. Camarote. Que, Vitória? É pra pintar, professor? Mas isso. É pra pintar. Cadê Fala, Vini. Perim. Benin. E aí, Marcos? Tem mais algum, Marcos? Mali. Só esses. Pinta aí no seu mapa, Marcos.